Já parou para pensar como a linguagem consegue pintar uma imagem completa na nossa mente? Olha, uma das ferramentas mais incríveis para isso é o tempo progressivo. Ele não só diz o que aconteceu, mas, sabe, ele nos joga para dentro da ação, colocando movimento e duração em cada cena que a gente descreve. Cortou ou estava cortando. Parece um detalhezinho, né? Mas a verdade é que essa pequena mudança de palavras é a chave para a gente dominar de vez o tempo progressivo. Então, o que muda de verdade entre uma frase e outra? A resposta está toda aqui, numa ideia central: a diferença entre um evento e um processo. Pensa assim: cortou é tipo uma foto. Aconteceu, acabou. Mas estava cortando é como se fosse um vídeo. A gente está ali, no meio de um processo, acompanhando a ação enquanto ela se desenrola. O foco muda do resultado para a ação em si. Ok, agora que a gente pegou essa ideia de processo contra evento, vamos ver como ela se aplica em diferentes momentos. Essa lógica funciona tanto para o que já passou, quanto para o que ainda vai acontecer. Começando pelo passado progressivo. Se a gente diz, nós estávamos trabalhando naquele projeto a manhã toda, a ênfase não é se o projeto foi concluído. A grande questão é que a ação de trabalhar estava ali, preenchendo aquele período de tempo no passado. A gente visualiza a cena acontecendo. E a mesmíssima lógica vale para o futuro. Com o futuro progressivo, não estamos só dizendo que os pintores vão finalizar. A gente diz que o processo de finalizar vai estar em andamento, vai estar acontecendo durante o dia de amanhã. A imagem mental que isso cria é muito mais ativa, muito mais dinâmica. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Nós coletamos é um ponto final, uma ação pontual no tempo. Mas nós estávamos conversando, isso descreve uma ação que se estica, que preenche a duração de um filme inteiro. E para o futuro é a mesma coisa. Faremos uma recepção, é o evento. Já estaremos fazendo, descreve a atividade acontecendo, se desenrolando. Certo, usar o tempo progressivo é muito bom. Mas, para soar natural e correto, existem duas regrinhas de ouro. Vamos dar uma olhada para evitar aquelas escorregadas que todo mundo comete de vez em quando. Pega essa frase, por exemplo. Dita assim, sozinha, ela soa um pouco vaga, não soa? Parece que está faltando alguma coisa, que a história não está completa. E sabe por quê? É que, diferente do present progressive, que está sempre acontecendo agora, o passado e o futuro progressivo precisam de um contexto, de uma âncora no tempo. Sem isso, a ação de viajar fica meio que flutuando no passado, sem um ponto de referência. A gente precisa dar um lugar para ela existir. A solução é justamente criar o que a gente chama de quadro temporal. A gente ancora a ação no tempo. Dá para fazer isso com um advérbio simples, como recentemente, com uma expressão que define um período ou até conectando com outra ação. E pronto, de repente a imagem fica nítida e completa. A segunda regra fundamental tem a ver com a escolha do verbo. O tempo progressivo adora verbos dinâmicos, verbos de ação. Ele não se dá muito bem com verbos estativos, aqueles que descrevem estados, sentimentos ou condições, tipo saber ou gostar. Olha esse exemplo. Ninguém fala, eu estava gostando de sorvete. Por quê? Porque gostar é um estado, uma condição, e não um processo com começo e fim. Não é algo que se está fazendo. Por isso, a forma simples, eu gostava ou eu gostei, soa perfeita, porque descreve uma condição. Vamos para a nossa parte final, o tempo perfeito progressivo. O nome pode até assustar um pouco, mas a função dele é única e super poderosa. Ele mostra uma ação que começou lá no passado e continua até o momento presente. A estrutura combina o verbo ter, no presente, com o estado e o verbo de ação. A frase do exemplo não diz só que eles trabalharam, ela diz que a ação de trabalhar começou semanas atrás e continua firme e forte até agora. Essa linha do tempo aqui ilustra a ideia perfeitamente. A ação de nevar não só aconteceu no passado, ela veio preenchendo o tempo desde lá de trás até o exato momento presente, o nosso agora. E para a gente fechar o círculo, vamos comparar de novo evento versus processo. Eu consertei é um cheque, tarefa concluída. Agora, eu tenho estado consertando e isso já quer dizer que a gente ainda está no meio do processo, o trabalho não acabou. O foco está todo na duração contínua da tarefa. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, a ideia principal. Se perguntar sempre se a descrição é de um processo contínuo ou de um evento que já acabou. Segundo, lembrar de dar um quadro temporal para as ações no passado e no futuro.
Terceiro, usar só verbos de ação. E, por último, guardar o perfeito progressivo para fazer aquela ponte direta do passado até o agora. E fica a reflexão. Como dá para usar o tempo progressivo para transformar as próprias frases? No final das contas, dominar esses tempos não é só seguir regra de gramática. É ter o poder de pintar a imagem mais viva e precisa possível na mente de quem está ouvindo.